Se enxerga, sua velha. Para de passar vergonha. Foi isso que minha nora, Roberta, gritou na minha cara quando contei que ia me casar de novo, aos 68 anos, com um homem que me faz sorrir, que me faz sentir viva. Eu olhei para o meu filho, Márcio, esperando que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Ele baixou a cabeça e continuou comendo. Naquele momento, algo dentro de mim morreu, e algo muito mais forte nasceu. Eles não faziam ideia do que eu era capaz. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como cheguei até aqui, nesse domingo de março, com o corpo tremendo de raiva e os olhos secos de tanta humilhação engolida. Meu nome é Lourdes. Lourdes Aparecida dos Santos. Tenho 68 anos. Moro em Belo Horizonte desde que nasci, no bairro Santa Teresa, num apartamento de 2 quartos que levei 30 anos pagando. Fui casada com Arnaldo por 42 anos. Ele morreu há 4, infarto fulminante, na porta de casa, voltando do mercado com sacolas nas mãos. Eu segurei as sacolas, segurei o corpo dele até a ambulância chegar, segurei o caixão durante o velório, segurei meu filho enquanto ele chorava, e depois disso, segurei a vida sozinha. Durante 4 anos, acordei todo dia às 6 da manhã numa cama vazia. Tomei café olhando para a cadeira vazia na frente. Assisti televisão no silêncio pesado de quem não tem mais com quem comentar o jornal. Fiz aniversário, Natal, Páscoa, tudo com aquele vazio rondando cada canto da casa. Márcio aparecia de vez em quando. Uma vez por mês, às vezes 2. Sempre correndo. Sempre com Roberta puxando o braço dele, querendo ir embora antes mesmo de sentar direito. Eu entendia. Eles tinham a vida deles. Trabalho, compromissos, amigos. Eu era só a mãe viúva que morava sozinha e ficava feliz demais quando eles apareciam. Feliz demais. Carente demais. Invisível demais. Até que, há 1 ano e meio, eu conheci o Aristeu. Aristeu Fernandes de Oliveira. Viúvo também. Perdeu a esposa há 6 anos, um câncer que levou ela devagar, com dor, com despedida. Ele mora 3 ruas abaixo da minha, num sobrado antigo cheio de plantas na varanda. A gente se conheceu no ponto de ônibus. Eu ia para o centro, ele também. Começamos a conversar. Ele me ofereceu uma bala de hortelã que tinha no bolso. Eu ri. Fazia tanto tempo que eu não ria de verdade. Descemos no mesmo ponto. Ele perguntou se eu queria tomar um café. Eu disse que sim, e desde aquele dia, minha vida mudou. Aristeu não é nenhum galã de novela. Tem 71 anos, cabelo branco ralo, barriga de quem gosta de um pão de queijo, óculos de grau grosso. Mas ele me olha, me escuta, pergunta como foi meu dia e espera a resposta de verdade. Ele segura minha mão quando a gente anda na rua, me chama de minha flor, ri das minhas piadas ruins. Me leva para passear na Praça da Liberdade, no Mercado Central, no Parque Municipal. Pela primeira vez em 4 anos, talvez em 40, eu me senti vista. Comentei com Márcio no começo. De leve. Disse que tinha feito um amigo, que a gente se encontrava para conversar. Ele mal olhou para cima do celular. Que bom, mãe. Amizade é importante. Roberta estava junto. Ela ergueu uma sobrancelha, mas não falou nada. Continuei vivendo. Continuei vendo o Aristeu. A gente ia no cinema, comia pastel na feira, sentava no banco da praça só para ver o movimento. Ele me presenteou com um chale lilás que eu uso até hoje. Eu fiz um bolo de fubá que ele disse ser o melhor que já comeu na vida. E então, 3 meses atrás, numa tarde linda de sol ameno, Aristeu me levou até a Praça da Liberdade. A gente sentou perto do chafariz, ouvindo o barulho da água, vendo as crianças correrem, os cachorros passeando, a vida acontecendo ao redor. Ele segurou minha mão. Ficou quieto por um tempo. Depois se levantou, ficou na minha frente e, com um sorriso meio torto, meio nervoso, se ajoelhou. Meu coração parou. Lourdes, eu sei que a gente não é mais novo. Sei que já vivemos muita coisa. Mas eu não quero passar o resto dos meus dias longe de você. Quer casar comigo? Eu não consegui falar. Só consegui chorar. Chorei ali, na frente de todo mundo. Chorei de alívio, de felicidade, de medo, de esperança. Chorei porque eu achava que essa parte da minha vida tinha acabado, que eu ia morrer sozinha, esquecida, esperando visita que nunca vinha. E ali estava um homem de joelhos, me pedindo para recomeçar. Eu disse sim,
Claro que eu disse sim. A gente se abraçou e as pessoas ao redor bateram palma. Uma menina pequena veio perguntar se a gente era dos filmes. Aristeu riu e disse que éramos melhores que filme. Naquela noite, liguei para o Márcio. Queria contar. Queria dividir aquilo com ele. Mas ele estava ocupado. Disse que me ligava depois. Não ligou. Então, decidi fazer diferente. Decidi convidar ele e a Roberta para um almoço. Ia preparar tudo com carinho. Ia contar pessoalmente, ia mostrar que eu estava feliz de verdade. Limpei a casa inteira. Troquei a toalha da mesa. Comprei flores frescas e coloquei no centro. Fiz a comida que o Márcio mais gostava desde criança. Frango com quiabo, angu, couve refogada, farofa crocante. De sobremesa, um pudim de leite que a avó dele ensinava. Quando eles chegaram, domingo ao meio-dia, o sol entrava pela janela da sala e iluminava tudo. Estava lindo. Estava perfeito. Roberta entrou reclamando do trânsito. Márcio entrou cansado, como sempre. Sentaram à mesa sem dizer muito. Servi a comida. Tentei puxar conversa. Perguntei do trabalho, da casa nova que eles estavam reformando. Roberta respondia com monossílabos. Márcio comia em silêncio. Esperei o pudim. Esperei o café. Respirei fundo. Filho, eu tenho uma notícia para te dar. Márcio olhou para mim, mastigando. Roberta mexia no celular. Eu conheci alguém. Um homem muito especial. Ele se chama Aristeu, mora aqui perto. É viúvo também. A gente está junto há mais de um ano. Roberta parou de mexer no celular. Márcio parou de mastigar. Bem, ele me pediu em casamento. E eu aceitei. Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, que parecia sugar o ar da sala. Roberta largou o celular na mesa com força. Você tá falando sério? Eu engoli seco. Estou. A gente vai casar. Ainda não marcamos a data, mas... Mãe, a senhora tem 68 anos. A voz do Márcio saiu baixa, controlada, como se estivesse falando com uma criança teimosa. Eu sei quantos anos eu tenho, filho. Então a senhora sabe que isso é ridículo. Roberta se inclinou para a frente, os olhos fixos em mim. A senhora mal conhece esse homem. 1 ano? 1 ano não é nada. E casar? Na sua idade? Senti o peito apertar. Idade não importa quando... Claro que importa. Ela levantou a voz. A senhora acha que é protagonista de novela? Acha que vai viver um conto de fadas aos 68 anos? Roberta, por favor. Tentei manter a calma. Ela se levantou, cruzou os braços, me olhou de cima com desprezo. Se enxerga, sua velha. Para de passar vergonha. O mundo parou. Eu olhei para ela. Olhei para o meu filho. Ele não disse nada. Não me defendeu. Não pediu para ela se acalmar. Não pediu respeito. Ficou ali, sentado, olhando para o prato. Roberta continuou. A senhora acha que a gente não sabe o que esse homem quer? Ele quer é o seu apartamento, dona Lourdes. Quer o dinheiro que a senhora juntou a vida inteira. A senhora está sendo iludida, está fazendo o papel de velha carente. Cada palavra era uma facada. E o Márcio aqui, coitado, vai ter que ver a mãe dele sendo feita de idiota. Vai ter que aguentar a vergonha de todo mundo sabendo que a mãe dele casou com um aproveitador. Eu senti algo subir pela garganta. Não era choro, era raiva. Você não conhece o Aristeu, não sabe nada sobre... Eu sei o suficiente. Roberta deu um sorriso frio. E se a senhora tivesse um pingo de juízo, desistia dessa palhaçada agora. Olhei para o Márcio de novo. Implorei com os olhos. Implorei para ele dizer alguma coisa. Ele suspirou. Esfregou o rosto com as mãos. Mãe, a Roberta tem um ponto. A senhora precisa pensar bem. Casar de novo, nessa fase da vida. Pode não ser uma boa ideia. Algo dentro de mim quebrou. Não foi a nora que me feriu mais. Foi ele, meu filho. O menino que eu criei sozinha enquanto o pai viajava. O menino que eu acordava de madrugada para fazer mamadeira, para acalmar pesadelo, para levar no hospital. O homem que agora me olhava como se eu fosse um problema. Levantei devagar da cadeira. As pernas tremiam, mas eu não ia cair. Vocês podem ir. Roberta bufou. Ah, agora vai fazer drama? Eu disse, podem ir. Minha voz saiu firme, firme de um jeito que eu mesma me assustei. Márcio se levantou, constrangido. Mãe, a gente só está preocupado com... Não, cortei ele. Vocês não estão preocupados comigo. Estão preocupados com vocês, com o que vão herdar, com o que vão perder. Roberta deu um passo na minha direção. A senhora tá louca. Eu estou lúcida pela primeira vez em muito tempo. Abri a porta. Agora saiam da minha casa.
Eles foram. Roberta resmungando, Márcio cabisbaixo. Fechei a porta. E ali, sozinha na sala que eu tinha arrumado com tanto carinho, com a mesa ainda cheia de comida que ninguém terminou, eu deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de quem finalmente entendeu. Passei a semana inteira sem falar com Márcio. Ele tentou ligar 2 vezes. Mandou mensagens. Mãe, a gente precisa conversar. Mãe, não fica assim. A gente só quer o seu bem. Não respondi. Pela primeira vez na vida, eu não estava disponível para consertar o que os outros quebraram. Aristeu percebeu que algo estava errado. A gente se encontrou na quarta-feira para tomar café no Funcionários, numa padaria que fica ali perto da Savassi. Ele pediu pão de queijo e café com leite. Eu pedi só o café. Você está quieta demais, minha flor. Olhei para ele, para aquele homem gentil, de mãos grandes e calejadas, que me tratava como se eu importasse. Contei para o meu filho, sobre a gente. Sobre o casamento. Aristeu sorriu. E ele ficou feliz? Eu não consegui segurar. Contei tudo. A nora me chamando de velha, o filho calado, a humilhação na minha própria casa. Aristeu segurou minha mão por cima da mesa. Os olhos dele ficaram marejados. Lourdes, se você quiser desistir, se isso estiver trazendo problema para você com sua família... Não, cortei ele firme. Não vou desistir. Não vou deixar que decidam minha vida por mim. Não de novo. Ele apertou minha mão. Então estamos juntos. Não importa o que digam. Saí dali mais forte, mais decidida. Mas a vida, como sempre, tinha outras cartas na manga. Na sexta-feira, eu estava em casa organizando umas caixas antigas no quarto. Coisas do Arnaldo que eu nunca tive coragem de mexer. Roupas, documentos, fotografias. No meio de uma caixa de sapatos, encontrei um envelope pardo, meio amassado, com o nome do Márcio escrito à mão. Curiosa, abri. Dentro havia uma carta, escrita pelo Arnaldo, datada de 3 meses antes dele morrer. Comecei a ler. Márcio, meu filho, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Queria ter falado pessoalmente, mas nunca tive coragem. Sempre fui covarde para essas coisas. Estou deixando tudo organizado. O apartamento está no nome da sua mãe, como sempre foi. Mas tem uma poupança que eu fiz ao longo dos anos, sem ela saber. 50 mil reais. Esse dinheiro é para você, para te ajudar com a casa, com a vida, com o que você precisar. Está depositado na conta que eu abri no seu nome quando você tinha 18 anos. Você lembra? Aquela da Caixa Econômica. A senha está atrás desta carta. Use com sabedoria. E, meu filho, cuida da sua mãe. Ela sacrificou muito por nós. Merece descansar, ser feliz, ser respeitada. Não deixa ela sozinha. Seu pai, Arnaldo. Virei a carta. Lá estava, a senha, o número da agência, tudo. Fiquei parada, segurando aquele papel, tentando processar. Arnaldo tinha deixado dinheiro para o Márcio. 50 mil reais. E eu nunca soube. Não que eu me importasse com o dinheiro em si. Arnaldo tinha todo o direito de ajudar o filho, mas a carta dizia uma coisa que me arrepiou. Cuida da sua mãe. Não deixa ela sozinha. Será que Márcio tinha lido isso? Será que ele sabia? Peguei o celular. Liguei para o banco. Confirmei a existência da conta. Pedi o extrato dos últimos 4 anos. O que eu vi me gelou. 4 anos atrás, logo depois da morte do Arnaldo, houve um saque de 48 mil reais. Sobraram 2 mil. Nos meses seguintes, esses 2 mil foram usados até o último centavo. Márcio tinha pegado tudo. E nunca me contou. Sentei na cama, com o extrato nas mãos, tentando respirar. Não era a questão do dinheiro. Era a mentira. Era o silêncio. Enquanto eu vivia sozinha, economizando cada real, passando dificuldade para pagar conta de luz, para comprar remédio, Márcio tinha usado 48 mil reais e nunca mencionou. Ele e Roberta tinham reformado a casa, comprado carro novo, viajado para a praia, enquanto eu comia macarrão todo dia para sobrar dinheiro no fim do mês. Senti raiva, uma raiva que subia do estômago, que queimava a garganta. Mas junto com a raiva veio a clareza. Agora eu entendia. A preocupação deles não era comigo, era com o apartamento, com o que ainda sobrava, com a herança. Aristeu não era uma ameaça ao meu coração. Era uma ameaça ao patrimônio deles. Não falei nada. Ainda não. Guardei a carta, guardei o extrato. Continuei vivendo minha vida, vendo o Aristeu, planejando o casamento discretamente.
Mas no sábado, Márcio apareceu na minha porta. Sem avisar, sem a Roberta. Abri a porta. Ele estava com a cara cansada, as mãos nos bolsos. Mãe, eu vim pedir desculpa. Cruzei os braços. Pelo que exatamente? Ele suspirou. Pela Roberta. Ela exagerou. Falou coisas que não devia. E você? Você não falou nada. Eu sei. Ele baixou a cabeça. Eu devia ter te defendido. Desculpa. Fiquei olhando para ele. Meu filho. O homem que eu criei. Que eu amei mais que tudo. Que agora estava ali, pedindo desculpas porque a mulher dele mandou. Márcio, me responde uma coisa. Ele levantou os olhos. Você leu a carta do seu pai? Ele congelou. Que carta? A carta que ele deixou para você, junto com a senha da conta. O rosto dele ficou pálido. Eu li. E pegou o dinheiro. Silêncio. Pegou os 48 mil reais que seu pai deixou. E nunca me contou. Márcio passou a mão no cabelo, nervoso. Mãe, eu ia te contar, mas o quê? Minha voz saiu dura. Mas você preferiu gastar tudo sem dizer nada? Enquanto eu passava aperto aqui sozinha? Não foi assim. Foi exatamente assim. Dei um passo na direção dele. Seu pai pediu para você cuidar de mim. Está escrito na carta. Não deixa ela sozinha. Você lembra? Ele desviou o olhar. Eu lembro, mãe. E mesmo assim, você sumiu. Aparecia aqui uma vez por mês, 15 minutos, sempre com pressa, enquanto eu definhava sozinha nesse apartamento. Eu estava ocupado, mãe. Trabalho, a casa, a Roberta. A Roberta. Eu ri, um riso amargo. Claro, a Roberta que usou o dinheiro do seu pai para reformar a casa dela, para comprar carro, para viajar, enquanto eu comia ovo todo dia para economizar. Márcio fechou os olhos. Mãe, eu sinto muito. Sente? Eu me aproximei mais. Sente porque foi pego ou sente de verdade? Ele não respondeu. Eu vou te contar uma coisa, Márcio. Eu perdoei muita coisa na vida. Perdoei seu pai por ter sido ausente. Perdoei você por ter me esquecido. Perdoei a Roberta por ser grosseira. Mas sabe o que eu não vou perdoar? Olhei fundo nos olhos dele. Não vou perdoar vocês dois acharem que eu sou burra. Que eu sou velha demais para ser feliz. Que eu não mereço recomeçar. Mãe, não é isso. É sim, cortei ele. Vocês acham que o Aristeu quer meu dinheiro. Acham que eu estou sendo enganada. Mas sabe quem me enganou de verdade? Silêncio pesado. Você, Márcio. Você me enganou. Ele ficou ali, parado, sem saber o que dizer. Agora eu vou te pedir uma coisa. Abri a porta. Sai da minha casa. E só volta quando estiver pronto para me respeitar. Para respeitar minhas escolhas. Para respeitar minha vida. Mãe, sai. Ele saiu. Fechei a porta, encostei nela e pela segunda vez naquela semana, chorei. Mas dessa vez, chorei por mim. Pela mulher que eu fui. Pela mulher que eu merecia ter sido. E pela mulher que eu estava me tornando. Liguei para o Aristeu naquela noite. Amor, marca o casamento, marca logo. Ele ficou surpreso. Tem certeza? Tenho. Quero casar com você. Quero recomeçar. Quero viver o tempo que me resta sendo feliz, sem pedir permissão, sem esperar aprovação. Do outro lado da linha, eu escutei o sorriso dele. Então vamos casar, minha flor. Vamos viver. Desliguei o telefone e olhei ao redor do apartamento vazio. Não era mais um lugar de solidão. Era o lugar de onde eu ia partir para uma nova vida. E ninguém, absolutamente ninguém, ia me impedir. O casamento estava marcado para dali a 3 semanas. Seria simples. No cartório, de manhã. Só eu, Aristeu, as 2 testemunhas que ele conhecia da igreja e, se Deus quisesse, um pouco de paz. Eu não contei para Márcio. Não ia contar. Se ele quisesse saber da minha vida, que demonstrasse interesse de verdade, que me ligasse, que aparecesse, que me tratasse como mãe, não como obstáculo. Mas o universo, como sempre, tinha outros planos. 2 semanas antes do casamento, eu estava voltando do mercado. Sacolas pesadas, sol quente de novembro batendo na nuca. Subi a rua do Santa Teresa devagar, parando para descansar a cada esquina. Quando virei a esquina da minha rua, vi um carro parado na frente do meu prédio. O carro do Márcio. E ele não estava sozinho. Roberta estava lá. E mais 2 pessoas que eu não conhecia. Um homem de terno, maleta na mão, e uma mulher de óculos escuros, ar de quem se achava importante. Meu coração disparou. Cheguei perto. Márcio me viu e se adiantou. Mãe, a gente precisa conversar. Quem é essa gente?
Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. O homem de terno se aproximou, estendendo a mão. Dona Lourdes, meu nome é Dr. Fabrício, sou advogado. Fui contratado pelo seu filho para tratar de um assunto delicado. Não apertei a mão dele. Que assunto? Roberta deu um passo à frente, os braços cruzados. O assunto é que a senhora está prestes a cometer uma burrice, e alguém precisa te impedir. Senti o sangue ferver. Vocês não têm o direito. Temos sim. Márcio interrompeu. Mãe, a gente sabe que a senhora marcou o casamento. A gente sabe que é daqui a 2 semanas. Gelei. Como vocês sabem disso? Roberta deu um sorriso cínico. A gente tem os nossos contatos, e também tem isso aqui. Ela acenou para a mulher de óculos escuros, que abriu uma pasta e tirou algumas folhas impressas. Dona Lourdes, meu nome é Simone. Sou investigadora particular. Fui contratada para fazer uma pesquisa sobre o Sr. Aristeu Fernandes de Oliveira. Meu estômago revirou. Vocês investigaram o Aristeu? Investigamos. Márcio falou, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E descobrimos coisas interessantes. A investigadora entregou os papéis para mim. Eu peguei, as mãos tremendo. Eram impressões de processos judiciais, reportagens antigas de jornal, fotos. O que é isso? Isso, Dr. Fabrício começou com voz pausada. É o histórico do seu noivo. Aristeu Fernandes foi casado 3 vezes. A primeira esposa morreu em circunstâncias normais. A segunda também. Mas a terceira? Bem, ela está viva. E entrou com um processo contra ele por apropriação indébita. Minha cabeça girou. Apropriação? Ele convenceu a terceira esposa a colocar a casa dela no nome dos dois. Depois do divórcio, ele ficou com metade. Ela perdeu o lugar onde morava há 30 anos. Olhei para as fotos. Aristeu mais novo, ao lado de uma mulher de cabelos grisalhos, sorrindo. Isso não pode estar certo. Está tudo documentado, mãe. Márcio apontou para os papéis. Ele fez isso antes. Vai fazer de novo. Roberta se aproximou, a voz cheia de falsa preocupação. Dona Lourdes, a gente não quer que a senhora perca tudo. Esse homem é um golpista. Ele se aproveita de viúvas. É o que ele faz. Eu não conseguia respirar direito. Vocês estão mentindo. Não estamos. Dr. Fabrício abriu a maleta, tirou mais papéis. Tenho aqui a certidão de divórcio, a sentença judicial, tudo. Se a senhora quiser, posso deixar com a senhora para analisar com calma. Balancei a cabeça, confusa, tonta. Não. Márcio segurou meu braço. Mãe, cancela esse casamento. Por favor, faz isso por você. Por mim, pelo seu futuro. Olhei para ele, para o meu filho, que agora fingia se importar. Você gastou 48 mil reais do seu pai e nunca me contou. Ele piscou, surpreso. Você sumiu da minha vida por 4 anos. E agora aparece aqui, com advogado, com investigadora, com papel, querendo me salvar? Mãe, isso é diferente. É diferente porque agora você tem medo de perder a herança. Minha voz saiu firme, cortante. Você não está preocupado comigo. Está preocupado com o apartamento? Roberta bufou. Sempre a mesma lenga-lenga. A senhora acha que é sobre dinheiro? Eu sei que é. Olhei para ela, direto nos olhos. E sabe de uma coisa? Esse apartamento é meu. O dinheiro que eu tenho é meu. A minha vida é minha. E se eu quiser casar, divorciar, doar tudo para a caridade, eu vou fazer. Porque eu trabalhei por isso. Eu mereci. Dr. Fabrício tentou intervir. Dona Lourdes, com todo respeito, a senhora está sendo imprudente. Imprudente? Eu ri. Imprudente foi eu ter passado a vida inteira cuidando de todo mundo menos de mim. Imprudente foi eu ter acreditado que meu filho ia estar do meu lado quando eu precisasse. Virei para Márcio. Sai daqui. Leva essa gente toda e sai. Mãe, sai. Minha voz ecoou pela rua. Alguns vizinhos abriram as janelas, curiosos. Márcio recuou, pálido. Roberta revirou os olhos. O advogado e a investigadora trocaram olhares desconfortáveis. A senhora vai se arrepender. Roberta falou, apontando o dedo para mim. Quando esse homem roubar tudo de você, não vem chorar para a gente. Eu nunca vou chorar para vocês, porque vocês não estão do meu lado. Nunca estiveram. Eles foram embora. Entraram no carro e partiram, deixando uma nuvem de poeira e raiva no ar. Fiquei ali, na calçada, com as sacolas do mercado aos meus pés e os papéis na mão. Subi para o apartamento. Sentei no sofá. Li cada página, cada processo, cada sentença, cada reportagem. E era tudo verdade.
Aristeu tinha sido casado 3 vezes. A terceira esposa realmente tinha perdido metade da casa. Havia provas, datas, nomes. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como eu fui tão burra? Como eu não vi? As lágrimas vieram. Quentes, amargas, humilhantes. Eu tinha acreditado nele. Tinha acreditado no sorriso, nas palavras, no carinho. E tudo era mentira. Mas então, no meio da tempestade de pensamentos, algo me cutucou. Uma data. A data do processo. Fui até o armário, peguei os papéis que Aristeu tinha me mostrado meses atrás. Certidão de óbito da esposa. Certidão de casamento. Comparei as datas. O divórcio tinha acontecido 7 anos atrás. A morte da esposa que ele me contou, a que morreu de câncer, tinha acontecido 6 anos atrás. Ele não tinha mentido sobre a esposa que morreu. Tinha omitido sobre a que se divorciou. Mas, por quê? Peguei o telefone. Liguei para o número que estava no processo. O número da terceira esposa. Tocou 3 vezes. Uma voz rouca atendeu. Alô? Oi, meu nome é Lourdes. Eu estou investigando sobre Aristeu Fernandes. A senhora foi casada com ele? Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro longo. Fui. E imagino que você esteja pensando em se casar com ele. Estou. Mas descobri sobre o processo, sobre a casa. Ah, o processo. Ela deu uma risada amarga. Deixa eu te contar a verdade, Lourdes. Aquele processo foi mentira. Meu coração parou. Como assim? Eu menti. Inventei que ele tinha me roubado porque eu estava com raiva. Ele tinha me deixado por outra mulher, a que morreu de câncer. Eu quis me vingar. Entrei com processo falso, menti para o juiz, falsifiquei documento. Fui pega. O processo foi arquivado, mas a notícia já tinha saído no jornal. A reputação dele já estava manchada. Eu não conseguia falar. Aristeu é um homem bom, Lourdes. Tem defeitos como todo mundo, mas não é golpista. Eu destruí a vida dele por ciúme e me arrependo todo dia. Desliguei o telefone. Sentei no chão, os papéis espalhados ao redor. Tudo era mentira. Márcio tinha contratado uma investigadora que tinha achado um processo falso e tinha usado isso para me manipular, para me controlar, para me impedir de ser feliz. A raiva que eu senti foi diferente de tudo que já vivi. Não era só raiva, era ódio, era decepção, era dor. Peguei o celular, liguei para Márcio. Ele atendeu na primeira chamada. Mãe, você sabia que o processo era falso? Silêncio. Você sabia? Mãe, a gente não teve certeza. Vocês não tiveram certeza, mas usaram mesmo assim. Usaram mentira para me manipular, para me controlar, para me afastar do Aristeu. A gente só estava tentando proteger. Mentira! Gritei, as lágrimas escorrendo. Vocês estavam tentando proteger a herança de vocês, não a mim. Mãe, escuta. Não, você que escuta. Eu vou casar com o Aristeu, vou ser feliz. E você, Márcio, você não vai estar lá, porque você não merece ver a minha felicidade. Você não merece mais nada de mim. Mãe, não faz isso. Desliguei. Bloqueei o número. Sentei ali, no chão da sala, no silêncio pesado do apartamento. E pela primeira vez, me senti livre. O dia do casamento amanheceu com um céu azul impossível. Daqueles dias em que Belo Horizonte parece pintada à mão, com o sol batendo nas montanhas ao longe e o ar fresco da manhã entrando pelas janelas. Acordei cedo, sozinha, mas não solitária. Pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente quem eu era e o que eu queria. Vesti o vestido que escolhi sozinha. Nada extravagante. Um vestido azul claro, simples, elegante, que comprei numa loja do centro. Passei um batom discreto, penteei o cabelo, coloquei os brincos de pérola que ganhei do Arnaldo no nosso aniversário de 20 anos. Olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais a mesma de 3 meses atrás. Não era a viúva invisível. Não era a mãe submissa. Não era a sogra humilhada. Era Lourdes, só Lourdes, inteira. Peguei a bolsa, a certidão de nascimento, os documentos, desci as escadas do prédio devagar, sentindo cada passo como uma despedida e um recomeço ao mesmo tempo. Aristeu me esperava na porta do cartório, no centro da cidade. Ele estava de terno cinza, gravata azul marinho, cabelo penteado com capricho. Quando me viu, o rosto dele se iluminou. Minha flor, ele segurou minhas mãos. Você está linda. Você também. Sorri. E era verdade. Entramos juntos. A cerimônia foi rápida.
O juiz de paz leu os votos, perguntou se eu aceitava Aristeu como esposo, perguntou se ele me aceitava como esposa. Dissemos sim. Assinamos os papéis. E pronto. Estávamos casados. As testemunhas, Dona Beatriz e seu Osvaldo, amigos da igreja do Aristeu, bateram palmas. Dona Beatriz chorou. Seu Osvaldo deu um abraço apertado no Aristeu e disse: "Que Deus abençoe vocês." Saímos do cartório como marido e mulher. O sol estava ainda mais forte. A cidade fervilhava. Carros, pessoas, barulho, vida. Aristeu segurou minha mão e disse: "E agora, minha esposa? O que a senhora quer fazer?" Olhei para ele. Para aquele homem que tinha escolhido me amar quando o mundo inteiro dizia que eu não merecia. "Quero tomar um café, e comer pão de queijo, e caminhar pela praça, e viver." Ele sorriu. "Então é isso que vamos fazer." Fomos até a Praça da Liberdade, o mesmo lugar onde ele tinha me pedido em casamento. Sentamos no mesmo banco, comemos pão de queijo quentinho, tomamos café numa garrafa térmica que ele tinha trazido, porque casamento merece celebração, mas não precisa ser caro para ser especial. Ficamos ali, de mãos dadas, vendo o movimento, crianças correndo, casais passeando, idosos sentados conversando, cachorros brincando, a vida acontecendo ao nosso redor. E pela primeira vez em 4 anos, eu me senti parte dela. Naquela noite, jantamos no apartamento dele. Ele tinha preparado lasanha, a receita da falecida esposa, que ele disse que eu ia gostar. Comi cada pedaço devagar, saboreando. Não só a comida, mas o momento, a presença, a paz. "Aristeu?" comecei, depois do jantar, enquanto a gente lavava a louça juntos. "Eu preciso te contar uma coisa." Ele parou de secar o prato e olhou para mim. Contei tudo. Sobre o Márcio, sobre a Roberta, sobre o dinheiro escondido, sobre a investigadora, os papéis, o processo falso, sobre a ligação para a ex-esposa. Ele ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele suspirou fundo. "Lourdes, eu sabia que um dia isso ia aparecer. Aquela mulher, ela me destruiu. Não só financeiramente, mas emocionalmente. Fiquei anos com medo de me aproximar de alguém de novo, com medo de que as pessoas acreditassem nas mentiras. Por que você não me contou antes?" Ele baixou os olhos. "Porque eu tinha medo. Medo de que você duvidasse de mim. Medo de perder você antes mesmo de te ter de verdade." Segurei o rosto dele com as 2 mãos. "Eu confio em você. E se o mundo inteiro disser que você é mentiroso, eu vou acreditar em você. Porque eu conheço seu coração." Ele me abraçou. E ficamos ali, na cozinha pequena, abraçados, chorando juntos. 3 dias depois, Márcio apareceu na porta do apartamento do Aristeu. Não sei como ele descobriu o endereço. Não sei como ele teve coragem. Mas ele estava lá, sozinho, sem a Roberta, sem advogado, sem papéis. Abri a porta. Aristeu estava ao meu lado. "Mãe, eu preciso falar com você." Cruzei os braços. "Fala." Ele olhou para o Aristeu, constrangido. Aristeu apertou minha mão e disse: "Eu vou deixar vocês conversarem." Entrou para dentro, mas ficou perto, caso eu precisasse. Márcio ficou parado no corredor, as mãos nos bolsos, a cabeça baixa. "Mãe, eu estraguei tudo." Não respondi. "Eu fui egoísta, fui covarde, fui injusto. Eu deixei a Roberta mandar na minha cabeça. Deixei o medo de perder o apartamento ser maior que o amor que eu sinto por você." Ele levantou os olhos. Estavam vermelhos. Eu liguei para aquela mulher também. A ex-esposa do Aristeu. Ela me contou tudo. Me contou como ela mentiu, como arruinou a vida dele. Engoliu seco. "E eu usei aquela mentira para te manipular, para te machucar, sabendo que era mentira." As lágrimas escorriam pelo rosto dele. "Mãe, eu não mereço seu perdão. Não mereço nem estar aqui. Mas eu vim porque eu preciso que você saiba. Eu errei. Errei muito. E eu vou passar o resto da vida tentando consertar." Fiquei em silêncio, olhando para ele. Meu filho, meu menino. O homem que eu criei com tanto amor e que me feriu tão profundamente. "Márcio", comecei, a voz calma. "Eu te amo. Sempre vou te amar. Você é meu filho. Mas o amor não apaga o que você fez." Ele acenou com a cabeça, chorando. "Você me humilhou, me manipulou, me tratou como se eu fosse um problema a ser resolvido. E tudo porque você tinha medo de perder dinheiro. Dinheiro, Márcio. Não eu. Dinheiro." "Eu sei, mãe, eu sei. Eu casei com o Aristeu. Estou feliz. Pela primeira vez em anos, estou feliz.
E você tentou tirar isso de mim. Eu sinto muito. Eu também sinto. Respirei fundo. Mas eu te perdoo. Ele levantou a cabeça surpreso. Não porque você merece, mas porque eu mereço. Eu mereço viver sem raiva, sem mágoa, sem peso. As lágrimas voltaram a cair no rosto dele. Mas, Márcio, o perdão não significa que as coisas vão voltar a ser como antes. Não vão. Você precisa conquistar minha confiança de novo. Precisa me respeitar. Respeitar minhas escolhas. Respeitar minha vida. Eu vou, mãe. Eu juro que vou. E a Roberta? Ele hesitou. Eu terminei com ela. Meus olhos se arregalaram. O quê? Terminei. Depois daquele dia, eu percebi que ela nunca te respeitou. Nunca respeitou a gente. Ela só queria o que você tinha. E eu fui cego demais para ver. Ele enxugou os olhos com as costas da mão. Eu errei, mãe. Mas não vou errar de novo. Dei um passo à frente. Segurei o rosto dele, como fazia quando ele era criança. Você ainda é meu filho. E eu ainda sou sua mãe. Mas agora, Márcio, eu também sou a Lourdes, a mulher que merece ser feliz. Ele acenou com a cabeça. Eu sei, mãe. E eu quero ver você feliz. De verdade. Abracei ele. Um abraço longo, apertado, cheio de dor e de esperança. Quando nos soltamos, Aristeu apareceu na porta. Estendeu a mão para Márcio. Você é bem-vindo aqui. Sempre. Desde que respeite sua mãe. Márcio apertou a mão dele. Obrigado e... desculpa por tudo. Aristeu acenou com a cabeça. Estamos começando de novo. Todos nós. 6 meses depois, estou sentada na varanda do apartamento do Aristeu. Agora nosso apartamento. Tomando café e vendo o sol nascer sobre Belo Horizonte. Márcio aparece de vez em quando. Sempre respeitoso. Sempre presente. Está tentando. E isso é o suficiente. Vendi meu antigo apartamento. O dinheiro foi dividido. Metade para mim e Aristeu viajarmos, conhecermos o mundo, vivermos. A outra metade deixei guardada para Márcio, caso ele precise um dia. Não por obrigação, por amor. Aristeu está na cozinha fazendo pão de queijo. Posso ouvir ele cantarolando baixinho, como sempre faz. Olho para o horizonte, para as montanhas, para a cidade que me viu nascer, crescer, sofrer e agora, finalmente florescer. Tenho 68 anos, casei de novo, escolhi minha felicidade, impus limites, perdoei sem me anular. E se alguém acha que isso é errado, que eu sou velha demais, que eu devia ter ficado quieta no meu canto esperando a morte chegar, bem, esse alguém não conhece Lourdes, porque eu aprendi uma coisa nesses últimos meses. A vida não acaba quando você envelhece. A vida não acaba quando você perde alguém. A vida não acaba quando os outros dizem que acabou. A vida recomeça toda vez que você escolhe você mesma. E eu escolhi. Escolho todo dia. E vou continuar escolhendo até o último suspiro. 2 anos se passaram desde aquele casamento simples no cartório do centro de Belo Horizonte. 2 anos que pareceram uma vida inteira. Ou melhor, que pareceram finalmente a vida que eu sempre mereci ter. Estou sentada agora na varanda da nossa casa nova. Não é mais o apartamento do Aristeu. É uma casa pequena, térrea, no bairro Castelo, com um quintal cheio de plantas, uma jabuticabeira carregada e espaço suficiente para a gente respirar. Compramos juntos, com o dinheiro da venda dos 2 imóveis antigos. Metade meu, metade dele. Tudo dividido, tudo transparente, tudo construído em parceria. O sol da tarde bate na minha pele e eu fecho os olhos, ouvindo os passarinhos cantando na jabuticabeira. Aristeu está na cozinha preparando o jantar. Hoje é dia de frango com quiabo, minha receita, que ele insiste em fazer do jeitinho que eu ensino. Sorrio sozinha. Essa é a minha vida agora. Simples, tranquila, verdadeira. Márcio aparece todo sábado, sempre no mesmo horário, 10 da manhã, com um saco de pão de queijo quentinho da padaria e flores para colocar no vaso da sala. Ele senta comigo na varanda, toma café, conversa sobre a semana, pergunta como eu estou, como está o Aristeu, se precisamos de alguma coisa. Ele mudou. De verdade. Não é mais o homem calado e distante que baixava a cabeça enquanto a esposa me humilhava. Não é mais o filho que sumia por meses e aparecia com pressa, olhando o relógio a cada 5 minutos. Ele está presente. Ele escuta, ele respeita. Começou terapia 6 meses depois daquele dia no corredor. Me contou chorando, numa tarde de domingo, que o terapeuta tinha perguntado:
Quando foi a última vez que você realmente viu sua mãe? Não como mãe, mas como pessoa? Ele não soube responder. E aquilo o quebrou. Hoje, ele me vê, me enxerga. E quando ele olha para mim, vejo orgulho, vejo arrependimento também, mas principalmente vejo amor. Amor de verdade, não amor condicionado à herança, à obrigação, à culpa. Sobre a Roberta, nunca mais ouvi falar. Márcio me contou que ela casou de novo com um empresário de Contagem e que está bem. Não sinto raiva dela. Não sinto nada, na verdade. Ela é só uma lembrança distante de uma época em que eu ainda não tinha aprendido a me defender. Aristeu entra na varanda com 2 xícaras de chá de camomila. Sua encomenda, minha flor. Ele me entrega a xícara e senta ao meu lado, gemendo baixinho ao dobrar os joelhos. Esses joelhos estão cada dia mais reclamões. Eu rio. Bem-vindo ao clube. Ele segura minha mão livre, entrelaça os dedos nos meus. A gente fica assim, em silêncio, só curtindo a companhia um do outro. 2 anos de casamento, 2 anos de parceria, 2 anos de dividir conta, dividir espaço, dividir sonhos. 2 anos de discutir sobre besteira, de rir de bobagem, de cuidar um do outro quando a gripe bate ou quando a tristeza aperta. Casamento não é conto de fadas. Aristeu ronca. Eu esqueço de apagar a luz do banheiro. Ele é teimoso. Eu sou cismada. A gente briga às vezes, discorda, se irrita, mas a gente se escolhe, todo dia. E isso faz toda a diferença. Na semana passada, fomos ao médico. Exames de rotina, aqueles que a gente faz quando passa dos 60 e precisa ficar de olho em tudo. Na sala de espera, sentada ao lado do Aristeu, olhei ao redor. Tinha outros casais idosos, alguns de mãos dadas, como a gente. Outros em silêncio, cada um no seu celular. Tinha uma senhora sozinha, folheando uma revista velha, os olhos cansados, a postura curvada. Lembrei de mim, 4 anos atrás, sozinha, curvada, cansada, e agradeci. Agradeci por ter tido coragem, por ter dito sim ao Aristeu, por ter enfrentado meu filho, por ter escolhido minha felicidade, mesmo quando todo mundo dizia que eu estava errada. Porque se eu tivesse desistido, se eu tivesse deixado o medo vencer, eu seria aquela mulher na sala de espera, sozinha, esperando o tempo passar. Hoje de manhã recebi uma mensagem da dona Beatriz, a testemunha do nosso casamento. Lourdes, preciso te contar. Lembra da minha neta, a Jéssica? Aquela que você conheceu no aniversário do Osvaldo? Lembrava. Uma moça de uns 30 anos, recém-divorciada, 2 filhos pequenos, olhar triste. Ela conheceu alguém. Está namorando, mas está com medo, sabe? Medo de errar de novo, medo de sofrer. Aí eu contei para ela a sua história. Contei como você recomeçou aos 68 anos, como você enfrentou todo mundo, como você escolheu ser feliz. Meu coração apertou. Ela chorou, Lourdes. Chorou e disse que se você conseguiu, ela também consegue. Disse que você é a inspiração dela. Queria te agradecer. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Eu nunca pensei que minha história pudesse inspirar alguém. Nunca pensei que minha escolha de recomeçar pudesse dar coragem para outra pessoa fazer o mesmo. Mas faz sentido, não faz? Porque quando a gente escolhe a gente mesma, quando a gente quebra o silêncio, quando a gente se recusa a ser invisível, a gente abre caminho. A gente mostra que é possível. Que não importa a idade, não importa o que os outros vão dizer, não importa quantas vezes você já caiu, sempre dá para recomeçar. Aristeu aperta minha mão, me tirando dos pensamentos. No que você está pensando? Olho para ele, para esse homem de cabelos brancos, olhos gentis, mãos calejadas. Esse homem que me escolheu, que me respeita, que me ama do jeito que eu sou. Estou pensando que eu sou feliz. Ele sorri. Aquele sorriso torto que me conquistou no primeiro dia. Eu também, minha flor. Eu também. A gente fica ali, na varanda, vendo o sol se pôr atrás das montanhas de Belo Horizonte. E eu penso, quantas mulheres estão aí, sozinhas, achando que a vida acabou, achando que não merecem mais amor, mais respeito, mais felicidade, achando que têm que aceitar migalhas da família, do mundo, da vida? Se eu pudesse falar com cada uma delas, eu diria o seguinte: você merece. Você sempre mereceu. Não importa quantos anos você tem. Não importa quantas vezes você foi magoada. Não importa quantas pessoas disseram que você não pode, não deve, não consegue. Você pode.
Você deve. Você consegue. Escolha você. Escolha sua felicidade. Escolha sua paz. Porque a vida não acaba quando os outros dizem que acabou. A vida recomeça quando você decide que sim. E eu decidi. Aos 68 anos, casei de novo. Construí uma vida nova. Impus limites. Perdoei sem me anular. E estou vivendo cada dia como se fosse uma segunda chance. Porque é exatamente isso que é. Meu nome é Lourdes Aparecida dos Santos. Tenho 70 anos agora. E estou apenas começando. Se essa história te inspirou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir. Às vezes, a coragem de uma pessoa se torna a esperança de muitas outras. E você, de onde está nos ouvindo? Conta para a gente nos comentários. Um abraço e até a próxima história.